Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do PDEcast, esse espaço que a gente vem aqui para falar de gestão, para falar de consultoria, para falar de várias coisas que enchem o nosso coração de alegria. E hoje estou aqui com ele, nosso mega parceiro Marcelo Basso. Tudo bem, Marcelo? Olá, Alice, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. A gente vai falar de um tema hoje que às vezes a gente se tropeça nas empresas, se engasga, né? Que é quando o cliente te contrata para uma ação dentro da empresa dele, uma gestão financeira, uma gestão de processos, né? Às vezes até alguma coisa de gestão de pessoas, e você descobre lá dentro que não tem um direcionamento estratégico. Então, quem é consultor que está nos ouvindo aqui, a gente está no YouTube, estamos no Spotify, né? Estamos já na nossa segunda temporada de PDEcast e a gente já falou de vários assuntos e esse é um que a gente ainda não abordou, né? Então, que você chega no cliente bem feliz, vamos fazer um projeto, e aí quando você vai aprofundando os motivos, você descobre que nem tem ideia aquela criatura, senhor empresário ou empresário, de onde quer chegar. E aí, Marcelo, o que a gente faz? Alice, né? Infelizmente, essa é uma situação extremamente recorrente, né? Que é os empresários, a gente vê a grande parte dos empresários vivendo um dia de cada vez, como se tivesse tudo certo, né? Ou seja, matando um leão por dia e aguardando justamente o próximo leão aparecer. Então, Alice, realmente é um problema extremamente recorrente essa falta de planejamento estratégico. Mas aí, Alice, o que eu venho observando, né? E aí entra o nosso papel como consultor. A grande parte dos empresários tem dificuldade de entender o que é essa estratégia. O que é... Tá, mas Marcelo, Alice, o que é estar organizado estrategicamente, né? Eu sei que eu tenho que vender, eu sei que eu tenho que faturar, eu sei que eu tenho que pagar as contas. Na maioria deles, essa é a visão. Estar estrategicamente é estar pagando as contas, estar vendendo, estar com todos os salários em dias, só que não, né? Só que não, literalmente só que não. Estratégia não é isso. Então, e quando eles vêm justamente, eu quero melhorar os meus processos. Só que daí quando a gente vai entender quais processos executar para ele chegar num determinado lugar, ele não sabe onde ele quer chegar. Ele quer melhorar o processo, mas ele não sabe qual processo fazer, ele não sabe onde ele quer chegar, ou seja, qual processo executar para chegar neste lugar. Então, primeiro, aí vem o ponto, né? A gente precisa dar alguns passinhos para trás, na maioria das vezes, e entender qual é, né, desde o propósito. Por que a pessoa tem essa empresa? Por que ela abriu essa empresa? E onde ela quer chegar com essa empresa? Né? Eu abri essa empresa porque eu quero pagar as contas, né? No Brasil, a gente tem muito empreendedorismo por necessidade, né? Opa, tudo bem, muitos empreendem por necessidade. Mas quando a gente empreende, acredita-se que seja justamente no ramo que a gente é apaixonado, que a gente gosta. Então, vamos transformar aquela necessidade em algo que não é mais urgente na nossa vida, mas algo que complementa a nossa vida. Então, nós precisamos fazer, Alice, os empresários entender onde eles querem chegar com essa atividade, né? Onde eles querem chegar com todo esse esforço. E aí vem o grande desafio, né? Desmistificar o que é estratégia, o que é pensamento estratégico, o que é agir estrategicamente, né? E aí esse é o desafio que nós consultores temos. E aí a gente chega para o empresário, né, e pergunta se... isso é uma coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas o que você tem de ação estratégica? E aí entra no que você acabou de dizer, a pessoa não sabe nem o que significa isso. Né? Esses dias a gente estava acompanhando uma entrega da turma do Lions, né, que é a nossa formação de consultores, e aí a palestrante, né, a Samantha, nossa professora da área de coaching, ela disse que ela fez uma graduação inteira, um mestrado, e no meio da segunda pós-graduação que ela entendeu o que era a palavra estratégia na percepção dela. Então, assim, é uma palavra muito... que tem vários significados, né? Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, né, Marcelo? O que é estratégia para você? Qual a sua Alice, para mim, a estratégia, na minha visão, é o caminho. É o caminho que a gente percorre para chegar em determinado lugar. Então, esse é o ponto. Onde eu quero chegar? Pagar as contas é uma consequência. Pagar as contas, os salários,
comprar, faturar, é uma consequência deste caminho que eu vou percorrer para chegar em um determinado lugar, né? Ou seja, eu quero dominar o mercado, eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero ter 2 unidades. Aí a estratégia vai variar de empresário para empresário, né? Qual é o seu objetivo? O objetivo vai variar de empresário para empresário. Então, a estratégia é esse caminho, e eu só vou conseguir descobrir o caminho que eu preciso percorrer, e aí a gente coloca, né, o caminho, dentro desse caminho eu vou desenvolver ações, né, ações e iniciativas. Então, dentro deste caminho, que vai demandar várias ações e iniciativas, eu só consigo descobrir quando eu tenho meu objetivo claro e definido, né? E um objetivo alcançável, né? Não um objetivo, eu quero vender internacionalmente. Poxa, eu não sou nem referência no meu município. Meu objetivo é ser reconhecido internacionalmente. Mas se nem no teu estado as pessoas te reconhecem, então vamos, né, um passinho de cada vez. E para ti, Alice, o que seria a estratégia? Eu gosto muito da frase do Peter Drucker, que ele coloca aqui: estratégia é você antecipar, né? Então, você tomar decisões hoje sobre o que você vai fazer no futuro. Então, em vez de você hoje viver só as consequências, porque o que ele diz? Que você hoje vive a consequência do que você decidiu lá atrás. Tudo que tu plantou, você está colhendo. Então, a estratégia é você escolher o que você está plantando e como que você vai regar, para lá na frente você colher. Então, eu vejo, além, né, dessa questão do você ter o objetivo e a estratégia ser o como, né, eu vejo muito a questão da decisão. Então, pensando na liderança, como a rotina do líder é tomar decisão, mas nem todas as decisões são sobre o impacto no futuro da empresa. Então, não são decisões estratégicas, né? Então, se você decidir se vai servir cachorro quente ou pipoca na festa dos funcionários, não é uma decisão estratégica, porque isso não vai... É aquela pergunta, daqui a 5 anos, vai importar isso aqui que você está decidindo agora? Se a resposta é sim, vai fazer diferença, é um movimento estratégico. Porque, às vezes, as pessoas pensam muito em estratégia, já logo relacionam com um planejamento, ou seja, com um documento, né, uma coisa formal. Mas eu vejo que a estratégia, essa escolha de caminho, né, ela acontece todos os dias, o tempo todo, porque ainda mais o momento que... A gente sempre viveu num momento, fala o mundo VUCA, né? Que é inconstante, volátil. Só que hoje, com a questão da pandemia, e aí abre, fecha, sai decreto, falta decreto, e não sei o quê. E aí, de repente, você tem 30 funcionários, de repente, 8 estão em casa afastados. Então, todas as decisões do dia a dia, elas são muito importantes. Mas a estratégica é aquela que você consegue medir ela no tempo, né? E o impacto dela no futuro. Então, isso é o que eu considero estratégia. E um líder com visão estratégica é essa pessoa que está com o olho mais para frente, né? A visão está lá. Ela está fazendo hoje, mas a visão está lá. Então, o cuidado do leão matar um leão por dia é que, às vezes, você não... eu estou matando um leão no caminho, mas que caminho é esse? Para onde que eu estou caminhando? Então, é isso aí. Exato. E, Alice, tu trouxe um ponto muito importante, que as pessoas, quando elas pensam o planejamento, a estratégia como um documento, Marcelo, eu não tenho tempo para sentar e escrever esse bando de coisas, eu não consigo tirar da minha cabeça. É muito comum, né? Eu não consigo tirar a estratégia da minha cabeça. Mas foi como tu falou, quando tu toma uma decisão, se essa decisão vai lhe gerar um impacto futuro, isso é estratégia. Então, você está todo dia, basicamente, pensando estrategicamente. E é aí que vem a grande importância. Essa decisão que você precisa tomar, ela vai afetar o seu presente e exclusivamente o presente, ou ela vai te afetar no futuro? Né? Então, é exatamente esse processo de, sim, você tem tempo porque você faz a estratégia todo dia. E aí, quando você consegue pensar estrategicamente e usa a estratégia a seu favor, né? Porque pensar estrategicamente, todos nós pensamos quando a gente toma decisões pensando no futuro. Mas agora é pensar estrategicamente de forma correta. É você aí conseguir mobilizar as pessoas, ou seja, para alcançar determinado lugar, determinado contexto. Quem são as pessoas que você precisa do seu lado para caminhar juntas? Quem são, né, quais são os recursos que você precisa? De que forma que você precisa mobilizar as pessoas da sua empresa? Mas fazer um treinamento é muito caro, eu não tenho dinheiro. Poxa, olha o impacto que isso vai proporcionar. É por isso que as pessoas, não, mas vou fazer o treinamento, Alice, e só vai refletir no mês seguinte.
Exato, vai refletir no mês seguinte, no próximo, no próximo, no próximo. Então... Sabe que às vezes eu pergunto, Marcelo, é que assim, né, tem um momento, chega uma hora da carreira que o seu nível de tolerância ele vai baixando. Teve uma vez que alguém chegou para mim e falou isso. Ai, mas isso vai ser só vou ver resultado daqui a 3 meses. E aí eu falei, quanto tempo você quer que dure a sua empresa? Aí, nossa, eu quero que dure muito. Eu falei, o que é 3 meses para quem vai durar muito? Então, assim, se tu quer um negócio, como você falou, você deu o exemplo do curso. Às vezes é um curso, às vezes é um investimento numa máquina, às vezes é uma contratação. Pô, eu contratei a pessoa agora, quero que amanhã... Cara, tem um tempo de maturação. Mas quando você pensa estrategicamente, o agora ele se relativiza, né? Porque você fala, não, o hoje é importante? Sim, eu preciso pagar a conta hoje? Preciso. Mas se eu foco só nisso, eu estou tendo certeza que amanhã eu vou estar focado só nisso também. Porque eu não estou plantando nada para eu colher amanhã. Então, quando a pessoa começa muito no agora, eu falo, bom, então a tua empresa pode acabar amanhã que tá tudo bem, né? Porque você só está se preocupando com o que você está vivendo aqui, não está plantando nada, não está investindo, não está preparando o seu time para o que vai ser do futuro. Então, né? O seu futuro vai ser exatamente como está o seu presente, tá bom para você? E aí, normalmente, eles ficam em choque, eles ficam... Não, na verdade, eu queria ter mais paz, eu queria trabalhar menos, eu queria poder tirar férias. Eu falei, quando é que você vai conseguir se você hoje não para planejar esse momento no futuro? E aí então... eles vêm a segunda dificuldade, né? A primeira é eles entenderem isso, que eles precisam pensar no caminho, precisam pensar onde querem chegar, mas aí vem, tá, Marcelo, e agora? O que eu faço? Como eu vou posicionar a minha empresa? Né? Eles perguntam, meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí o nosso papel como consultor é, primeira coisa, vamos posicionar a sua empresa? Vamos analisar o teu cenário, onde que a tua empresa ela se posiciona? Aí a gente puxa o Porter, né? Ou seja, estratégia ou de diferenciação ou de liderança em custo. Você é uma empresa que faz algo diferente, exclusivo, único, ou não? Você é uma empresa onde você não tem essa diferença em relação aos seus concorrentes, mas você consegue entregar uma qualidade elevada e com um preço cada vez menor. Né? Vamos começar a posicionar. Ah, mas Marcelo, eu trabalho tanto com algo exclusivo quanto com algo com preço menor. Poxa, então tu está desvalorizando aquilo que é tão exclusivo assim, né? Será que tu não pode... Será que tu não pode cobrar realmente por aquela exclusividade que tu está entregando? Talvez tu pode aumentar o teu faturamento sem precisar trabalhar mais, né? Já que o interesse é trabalhar menos. Poxa, então se o teu produto é tão exclusivo, vamos justamente olhar estrategicamente de forma financeira, estrategicamente como vender ele para justamente levantar esse recurso, remunerá-lo de forma que ele merece. Ou ali se vem aquela pessoa assim, não, Marcelo, o meu produto ele é exclusivo, mas eu quero vender ele pelo menor preço possível. Daí a gente começa a analisar as características daquele produto, aí tu fala, nossa, mas aqui na esquina eu tenho um produto igual ao teu. E na outra esquina também. Aí a gente, tá, mas o que tem de exclusivo? Não, o meu atendimento. Aliás, se você está aqui nesse momento, volte, faz o quê? Umas 2 semanas, a gente publicou um PDCast sobre diferencial, sobre, né? Então, assim, você pode voltar lá e assistir esse PDCast todo amor e carinho, ele é para você. Se você fala que o seu diferencial é o atendimento, eu e Marcelo já batemos um papo sobre isso. E que a sua estratégia está focada no atendimento, né? Não. Então, é isso. Muitos clientes acham que o produto deles é extremamente exclusivo, diferenciado no mercado, e você começa a apontar no próprio município que ele reside. Se jogar no Google, tu já vai encontrar vários iguais. Então, é ajudar esse cliente a se posicionar. E quando a gente ajuda ele a se posicionar, aí fica mais claro qual caminho seguir, porque se ele vai seguir a estratégia de diferenciação, toda aquela estratégia de redução de custo, buscar matéria-prima cada vez mais barata, negociação, posicionamento nesse tipo de mercado, tu já tira da tua mente. E tu vai focar exatamente nas ações que vão lhe trazer diferenciação. Ou caminho inverso, né? Não, Marcelo, realmente existem vários que são iguais a mim. Então, bora focar em negociar com o fornecedor, comprar matérias-primas com maior qualidade, mas o menor custo de aquisição. Ou seja, vai focar nesse nicho, nesse universo de ações.
aí a gente consegue pensar estrategicamente tanto para o lado externo, mas para o lado interno da empresa, né? O que eu preciso agora para os meus colaboradores entenderem esse posicionamento? Então, Sabe que nesse ponto eu acho importante a gente destacar a relevância que tem as pesquisas e as informações. Porque muitos empresários, quando a gente começa a fazer essa pergunta, eles não sabem responder. E não sabem responder não é porque nunca pensou nisso, é porque está tão afobado ali no dia a dia que não olha para fora de uma forma mais científica, digamos assim, né, para coletar dados, né? E aí você pergunta, são quantos concorrentes? Eu conheço 4. Você fala, tá. Né? E aí, e clientes? Deve ter um monte, né? Tem um monte de gente. Um monte de gente, quanto, gente? Onde que se vende isso? E aí, quando você começa a buscar informação, a ter dado, você percebe com mais clareza, né? Se o teu produto está bem posicionado, se a marca da sua empresa, o que ela está transmitindo, como as pessoas estão vendo. E aí você pode direcionar estrategicamente, né? De uma forma mais assertiva. Por quê? Muitas, e aqui, né? Muitas empresas decidem com base no que acham, não com base no que é. Então, né, é difícil encontrar essa verdade, né? O que é a verdade que está lá fora. Mas, assim, tem o feeling do empresário, eu tenho 20 anos de experiência. Então, a pessoa, ela tem, claro, uma percepção que deve ser levada em conta, que é primordial para a tomada de decisão, mas não é a única. E, às vezes, a gente vê empresas errarem feio ou perderem grandes oportunidades por falta de informação do mercado. Quer um exemplo bem, assim, que foi drástico, digamos, né? Que foi quando a Sadia e a Perdigão se juntaram, né? Elas se juntaram e viraram a BR Foods, isso em, não me engano, 2008? Por aí, eu ia falar 2010, mas acho que foi um pouquinho antes. Então, é porque teve a crise de 2008, e aí foi ali por 2010 que elas fizeram o movimento. Por quê? Porque a Perdigão ela tinha mais ativos financeiros no mercado financeiro do que ativos produtivos. Então, tinha mais o dinheiro, né, o recurso até de pagar conta, etc., vinha mais do rendimento dos juros, né, financeiros do que da própria operação. Era uma operação que empatava o quadro deficitária. Exato. E aí, o que aconteceu? 2008 deu toda aquela explosão da Bolsa dos Estados Unidos, né, aquela questão toda, e os ativos da empresa foram lá para baixo. E aí teve um rompimento da própria família que estava coordenando, porque, né, algumas pessoas do conselho eram contra essa questão de ter mais ativos financeiros do que ativos produtivos, mas sim, o mercado financeiro estava muito atrativo, e aí foi aquele momento em que a empresa faliu, né, precisou de ajuda e foi pedir dinheiro para o governo federal. E o governo falou assim, olha, a gente, né, via bancos de desenvolvimento, a gente ajuda vocês, mas a gente quer ter uma marca forte para exportar. Então, vamos juntar Sadia e Perdigão e criar a BR Foods. E aí foi, né, eles tiveram que se render, porque as duas estavam indo mal, por conta das mesmas decisões. Mas por que eu estou contando essa história? Porque alguns analistas desta empresa, quando começou, né, os primeiros bancos lá, né, o Banco Lehman, aqueles lá dos Estados Unidos, os irmãos lá que foram, eles avisaram e falaram, olha, o mercado financeiro vai explodir, faz o que você tem que fazer aí, tipo, né, reinveste, tira, tal, porque não vai dar certo. E não foram ouvidos. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, pensa que um império, uma família, uma empresa muito antiga, por decisões, né, por não usar as informações ou por falta de agilidade, em função até do tamanho, tiveram que, e hoje, né, conseguiram, né, aproveitar. Eu participei um pouco do processo a gente fala da digestão, da junção das empresas, né, porque eram duas culturas bem diferentes, que se viam como rivais em cidades, na mesma cidade tinha duas plantas de uma da outra, enfim. E a raiz de uma dessas coisas, né, uma das raízes foi essa questão de acompanhamento das informações do mercado, enfim. Então, a gente vê que, às vezes, a tomada de decisão estratégica, né, tanto para o pequeno negócio quanto para o grande negócio,
ela precisa ser pautada por analistas, né? Por análise. Então, às vezes o empresário fala, mas eu não tenho tempo. Cara, chama quem tem tempo. Né? Contrata quem já sabe, compra uma pesquisa pronta, analisa números, olha os gráficos. Mas é muito importante. Então, eu estou trazendo uma questão grandona, mas a gente vê isso acontecendo todos os dias, em todos os portes, de pessoas tomando decisão sem fundamento, né? Escolhendo sem saber o que está escolhendo. Exato. E o achismo, né, Alice, ele se torna o maior inimigo do empresário, porque às vezes ele, por achar que investir em determinado produto era bacana, por achar que fazer determinada campanha ia gerar resultado, e não gera o resultado. E aí ele cria esse outro achismo de que se ele fizer isso novamente, se ele arriscar novamente, ele vai ter outro prejuízo. E aí ele se fecha para o pensamento estratégico. Não, porque ele acha que o pensar estratégico é achar e é supor. Não, e tu trouxe todo esse contexto justamente que reforça, né? Pensar estrategicamente é juntar informações, juntar dados, informações, análises, e aí desenvolver o seu caminho, os seus objetivos e o caminho para chegar nesses objetivos. Então, realmente, para a gente conseguir fazer um pensamento, uma atividade estratégica, uma ação estratégica de forma correta, eu tenho que tirar o máximo possível do achismo. E aí mas eu não tenho as informações, Alice. Bom, vamos analisar a concorrência, vamos analisar o mercado. Não tenho tempo. Vou buscar órgãos, empresas, consultorias que fazem isso. Então, é realmente para a gente conseguir posicionar a empresa de forma correta, ela não pode estar vinculada, esse posicionamento não pode estar vinculado ao achismo. Ele tem que estar vinculado com dados, informações e análises, e aí a gente consegue crescer. E o planejamento estratégico, a visão estratégica, é o que nos ajuda ao crescimento, né? Eu não cresço. Tá, mas você tem... Qual é a sua estratégia? Não, mas eu não deu tempo ainda de pensar. É por isso que tu não cresce. Né? Se a gente não visualiza o que a gente quer ser, onde a gente está é suficiente. Então, esse é mais uma razão justamente para a gente trabalhar o pensamento estratégico, a ação estratégica junto com os empresários. E é interessante porque muitas pessoas fazem a relação da empresa com um ser vivo, né? Então, assim, a criança, se você der comida, ela cresce. Né? Então, assim, é só isso, só precisa dar comida que vai crescer. Só que a empresa não é bem assim, né? Não Exato. É uma coisa... até o ciclo de vida, a tendência, tende muito mais ao caos do que ao crescimento. Uhum. A empresa, se você não fizer nada, ela tende a fechar, a morrer e não a crescer. Né? Diferente de um ser que tem um instinto de sobrevivência, que vai achar um caminho, a empresa, ela... Por mais que a gente a encare como um ser vivo e tal, ela não é, ela é composta de vários seres vivos, mas ela precisa de uma ação intencional para o crescimento. Não vai ser algo natural. E aí, essa intencionalidade tem que vir da cabeça da empresa, que é o empresário, que é a empresária. Então, essa intencionalidade... Então, às vezes que as pessoas falam, porque eu achei que era só a empresa que ela vai crescer naturalmente. Eu digo, primeiro, não é um bichinho, uma criança que é só comer que cresce. E outra, mesmo que seja um bichinho, uma criança, cresce com que educação? Que adulto Exato. Que vai ser? Então, assim, mesmo que fosse assim, o cuidar, o acompanhar, o saber o que está acontecendo, colocar cultura, desenhar esse futuro junto, né? Então, assim, não dá para deixar o Léo e esperar que tudo dê certo. Porque daqui a pouco você olha e não reconhece o bicho que você criou. Aí fala, você é meu filho? Chega um dado momento em que tu não nem mais consegue controlar, né? Aí que acontecem as situações incontroláveis e que tu já não consegue mais, não tem mais força para domar aquele leão, né? Para ter controle sobre essa situação. Exatamente. Então, esse cuidado, né, de... eu quero que cresça e só cuidando do dia a dia vai crescer, pode até ser que sim. Porque, às vezes, né, tá no mercado que cresce, né, o mercado está crescendo muito, você está na crista da onda, então, assim, pode acontecer de crescer sem um pensamento estratégico, mas pode estar crescendo um monstro, né, pode estar crescendo cheio de vícios que lá na frente vão fazer vários problemas, né, vai ter que ir para muita terapia. Sim, e aí vem, né, o que muitos empresários falam, não, mas eu cresci, até hoje eu cresci, agora que eu estou estagnado, eu nunca parei para fazer estratégia. Exatamente, né? Se desenvolveu um monstro e agora não se consegue mais fazer, ele se estagnou, não consegue mais fazer ele crescer e não sabe nem por onde começar. Bem, essa questão.
Ou como situações que a gente vê empresas passando, né? Cresceu, cresceu, cresceu e agora tem que digerir o crescimento. E aí? Como fazer isso? Você tem um monte de pessoas trabalhando, tem um direcionamento, você tem um que a gente fala, não é uma equipe, é um grupo, né? Exato. Um amontoado de gente ali que não se entende, uma comunicação que não flui. Você quer saber um resultado, nenhum sistema te dá um número que você confia. Então, assim, só crescer não é suficiente quando se fala de um negócio sustentável, né? Então, exato. Até aqui viemos, e daqui para frente, como vamos, né? Então, trazer essas reflexões é importante. Vamos recapitular, então? Bora. E fazer, você consultora, você empresário que está nos ouvindo, que não tem direcionamento estratégico, o consultor chegou na empresa e não sabe para onde a empresa quer ir. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Conhecer, né? Fazer com que o empresário conheça o seu próprio negócio, o seu posicionamento, né? Quem ele é efetivamente no mercado. Segundo, definindo quem ele é, onde ele quer chegar, qual é o objetivo que ele deseja para poder trilhar um caminho assertivo. E aí? Finalizamos com o caminho, né? Ou seja, definir o meu posicionamento, sei quem eu sou, definir como eu quero ter o meu crescimento, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, né? Já sei quem eu sou e agora quem eu quero ser. Aí a gente define o caminho, que aí vem as estratégias para seguir esse caminho, quais ações, o que preciso mobilizar, quem eu preciso treinar, que estrutura eu preciso reorganizar, e assim a gente consegue, a cada dia, chegar mais próximo desse objetivo, de forma estratégica. Sim, e tudo bem fundamentado, gente. Vai pesquisar, vai ler. Tem pesquisas do seu setor que você pode pesquisar. O Google tá aí, né, gente? Vamos usar direitinho. Então, assim... né, a própria concorrência, né? Os nossos concorrentes, eles podem virar nossos parceiros. Então, ao invés de tratar mal a concorrência, vamos conversar com eles. Vamos definir um posicionamento para cada um, de que forma que a gente pode, quem sabe, se complementar. Aí é mais um tipo de posicionamento estratégico. Trabalhar com complementadores ao invés de rivais. Então, é isso aí. Então, nós temos muitas oportunidades quando a mentalidade do empresário passa de uma mentalidade imediatista para uma mentalidade estratégica, né? De construir caminhos para chegar no futuro desejado e não viver um dia de cada vez e amanhã está na mão de Deus. Assim, olha, Deus tem bastante coisa para se preocupar. A sua empresa, você pode coordenar os seus planos, né, para não ficar assim tão, né, como diz o nosso parceiro Marcelo Germano, no sopro de Deus. Vamos coordenar para que isso aconteça dentro de uma forma pensada, estudada, planejada e com muito mais tranquilidade, porque ter um posicionamento, saber onde a gente quer chegar, dá uma paz. Gente, não tem tamanho. Porque, né, nem tudo é um mar de rosas, né, Alice? Mesmo tendo planejamento estratégico, ações e posicionamentos estratégicos, adversidades sempre acontecem. E é essa estratégia, esse posicionamento estratégico que vai nos ajudar a manter o foco, porque a adversidade, ela faz parte. Então, se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou conseguir saber como desviar dessa adversidade, superar essa adversidade, enfrentar essa adversidade, enfim, a melhor forma de tratar com ela. Mas eu nunca vou esquecer, eu sempre vou estar lembrando onde eu quero chegar. E aí a gente não perde o foco. É isso aí. Marcelo, obrigada por mais um momento junto com a gente aqui, né, de compartilhar esses conhecimentos. Nos vemos, então, no próximo PDEcast. E para você que está nos acompanhando, a gente está com uma oportunidade muito legal. No dia 27 de maio, às 21 horas, a gente vai realizar a Masterclass Consultora Agenda Cheia, em que a gente vai, né, falar do passo a passo que nós utilizamos dentro da performance de excelência, que os nossos mentorados, consultores utilizam para conquistar clientes dos bons, que valorizam a sua consultoria, né, que vão efetivamente te ajudar a ter uma carreira de sucesso. Então, fica o convite aqui, dia 27 de maio, às 21 horas, né, consultor Agenda Cheia. Você pode se inscrever no link da bio do Instagram, né, ou no bit.ly/consultora Agenda Cheia, tá bem? Vejo vocês por aí. Marcelo, brigadão. Obrigado, Alice. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.